Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora a gente começa o programa Mais Saúde de hoje. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando a partir de agora. O Mais Saúde é feito para você. Como a gente sempre diz aqui, é o seu consultório ao vivo para você tirar todas as dúvidas com os nossos convidados para lá de especiais. Olha só, o titular do Mais Saúde, David Bala, na próxima semana estará de volta e foi me dada a missão de representá-lo hoje aqui no Mais Saúde. Então você já sabe, né? Eu faço questão da sua companhia. Participe comigo através do 99947-4515, 3821-4488, WhatsApp, o telefone vão aparecendo aqui na tela da sua televisão para você participar, para você tirar todas as suas dúvidas e também mandar recadinho aqui pra gente. Fique à vontade, viu? Já começa o programa de hoje agradecendo a Floricultura Polo, que toda terça-feira manda um belíssimo arranjo aqui pra gente. Um beijo pra Lourdinha e toda a equipe da Floricultura Polo. Por falar em Floricultura Polo, anote aí o endereço, viu? Rua Major Gotti, 1025. O telefone é o 3822-2200. Floricultura Polo, sempre nossa parceira aqui do Mais Saúde. Bom, minha gente, WhatsApp, telefone, você já tem aí, fique à vontade. A gente começa falando do nosso programa hoje de uma situação muito preocupante. Patos de Minas, nos últimos tempos, tem vivido momentos difíceis quando o assunto é oncologia. Recentemente, a clínica AZ, que receberia os repasses aí do Ministério da Saúde, ela não recebe mais esse benefício, ou melhor, não recebe essa verba para atender esses pacientes desde dezembro. Então, a situação aqui em Patos de Minas tem se agravado. Recentemente também a gente mostrou a história da Dona Maria, uma mulher que tinha câncer no baço e precisava urgentemente de uma cirurgia. No entanto, ela não conseguiu essa cirurgia, ela chegou a ser transferida para o hospital regional, que não é um hospital que trata esse tipo de patologia, e ela acabou falecendo no último sábado. Então a gente fala a partir de agora sobre oncologia com o doutor Tiago Antônio, ele que já está aqui com a gente. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Saúde. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Matheus. O prazer é todo nosso. Doutor, então vamos explicar para quem tem casa, porque toda vez que a gente fala sobre câncer, eu até coloquei aqui nessa minha colinha, que abrange pelo menos 100 tipos diferentes de doenças malignas aí que compõem o câncer, é isso mesmo? Sim, na verdade, Matheus, o câncer é um termo genérico, né? É um termo genérico que ele engloba aí os tumores benignos e malignos, né? Então você tem tumores benignos e tem tumores malignos, que são aqueles tumores que têm a capacidade de invadir e metastatizar, que seria uma célula sair do seu local originário e ir para outros locais. Tá? Esse seria o tumor maligno. O tumor benigno é um tumor que mais invade localmente ou ele só cresce ali naquele local. Então ele não tem essa capacidade de ir para outros órgãos, assim para o pessoal que está em casa entender. Tá? Então assim, são mais de 100 tipos de câncer e dentro de alguns tipos de tumores, por exemplo, quando se fala de tumor de mama, ainda assim existem vários subtipos de tumores de mama, por exemplo. Né? Então, assim, quando se fala de sarcoma, existem vários subtipos, mais de 100 subtipos de sarcoma. Então, assim, dentro do câncer existem vários tipos e, além disso, dentro da própria denominação, por exemplo, câncer de mama, existem vários subtipos também de câncer de mama. Só para ficar claro para o pessoal que está assistindo que são vários subtipos dentro dos tipos de câncer que existem. Doutor, o senhor tocou num ponto interessante e ao mesmo tempo curioso, que são os cânceres malignos e benignos. Como que faz para identificar, por exemplo, como que o senhor, enquanto oncologista, o paciente faz para identificar ali se trata de um câncer maligno, de um benigno? Matheus, o exame mais importante para a gente diferenciar se ele se trata de um câncer maligno ou benigno é a biópsia. Através da biópsia, a gente consegue dizer se esse tumor é um tumor maligno
ou benigno, através das nomenclaturas que a gente tem, né, patológicas. Por isso que o patologista é tão importante na nossa área, para poder dizer se aquela lesão que o paciente tem, por exemplo, uma lesão na mama, se aquela lesão na mama que a paciente tem é uma lesão benigna ou maligna. Então é através de diagnóstico anátomo-patológico, que seria a biópsia. Né? Então, assim, a gente consegue inferir pela análise que o patologista faz na lâmina se é uma doença maligna ou benigna. Doutor, os cânceres, o tipo de câncer, eles dão sinais, eles aparecem ou pode ser também uma doença invisível? Depende muito, Matheus. Assim, tem tumores que eles são muito silenciosos. Por exemplo, o tumor de pulmão, às vezes, para dar sintoma, ele demora muito, porque a nossa caixa torácica, os nossos pulmões, eles têm muita capacidade de funcional, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, o tumor está ali, o paciente não sente nada, e para ele começar a ter sintomas, ele já vai ter que estar num estágio muito avançado. A mesma coisa pâncreas. Pâncreas, às vezes, é um tumor muito silencioso. Às vezes o paciente sente uma dor leve nas costas ou uma dor abdominal muito discreta, que ele acha que é uma gastrite ou alguma coisa, e quando ele vai ver, ele já está cheio de lesão em outros locais. Então, assim, é muito diferente. Tem lesões, por exemplo, que dá sintoma muito precoce. Por exemplo, tumores de próstata, o paciente começa a ter dificuldade para urinar. Tá? Então, vai muito de tumor para tumor, de lesão para lesão. Mama, por exemplo, a mulher pode sentir o caroço, né, que tem uma lesão na mama. Então, assim, é muito variável. Principalmente pulmão e pâncreas, eles são doenças muito silenciosas, sabe? Então, varia muito. Como eu te falei, a mama e a próstata são doenças muito comuns no nosso meio e são os tipos de tumores mais frequentes. Doutor, isso que eu ia perguntar agora para o senhor também. A gente tem aí como mais frequência o câncer de mama e também outros tipos recorrentes. Por exemplo, o câncer de pele, ele também tem sido recorrente na nossa sociedade ou tem diminuído? Na verdade, sim, Matheus, a gente tem que ver, englobar e fazer análise do que é o câncer de pele, né? O câncer de pele é o câncer mais incidente na nossa população mundial, se a gente for falar do câncer de pele não melanoma. Tá? Então, assim, existem dois tipos de cânceres que são muito frequentes, que é o câncer espinocelular e o basocelular, e eles são muito frequentes, né? Se a gente colocar que eles são também câncer de pele como melanoma, eles são responsáveis pela maior causa de cânceres no mundo. Então, seriam os cânceres de pele que não são melanomas. Se a gente colocar o melanoma como uma classificação diferente deles, aí não, aí ele já não tem tanta incidência. Mas os cânceres de peles, principalmente um câncer subtipo espinocelular e o basocelular, eles são os câncerzinhos mais frequentes na população, em geral, global, né, mundial. Tá certo, doutor Tiago. Continue aqui comigo, você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, nós estamos falando sobre oncologia, tipos de câncer. Você pode tirar a sua dúvida aqui com o doutor Tiago através do 99947-4515 e o 3821-4488. Fique à vontade, este é o seu espaço para você poder tirar todas as suas dúvidas. Doutor Tiago, como nós dizíamos aqui nesse nosso bate-papo, agora apontando aí o câncer de mama. O câncer de mama, ele só é decorrente em mulheres ou em homens? Ele também pode aparecer? Olha, também pode acometer homens, apesar da incidência ser menor em relação ao câncer de mama feminino, mas também pode acontecer, né? Então, principalmente por conta da nossa alimentação, que piorou muito, então o câncer de mama está muito envolvido com alta ingestão de gordura saturada, alta ingestão de alimentos processados, industrializados. Então, você pode ter, sim, câncer de mama também em homens, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, homem tem mama, né? Então, assim, tem sim, e pode ter câncer de mama também. Tá certo. Doutor, os mais variados tipos de câncer, como a gente disse aqui, são mais de 100, sem falar nos subtipos ali de câncer, partindo deles também. O surgimento de câncer em crianças também tem sido frequente nos últimos tempos também, ou as crianças têm um baixo índice aí de aparecimento dessa doença?
Não, pelo contrário, linfomas, leucemias, eles têm tido também um aumento importante, também decorrente da exposição ambiental, a toxinas ambientais, né? O câncer, ele não é apenas uma doença genética, como muita gente diz, né? Ele tem um fator ambiental muito importante. Então, as crianças também estão expostas a esse nosso novo ambiente, onde existe muita poluição sonora, agrotóxicos, a comida mudou muito de 100 anos para cá, então assim, já não é mais a mesma alimentação que a gente levava há 100, 200 anos atrás. Então isso contribui para que haja também cânceres nas crianças, principalmente na corrente sanguínea, né? Os cânceres linfáticos e as leucemias. Doutor, independentemente mesmo da idade dessa criança, é possível ali com 1 ano de idade que com a criança seja diagnosticada? Sim, é possível. Existem não só os cânceres linfáticos, existem cânceres de sistema nervoso central também. Em crianças muito jovens, até recém-nascidos, pode ter. Então, até tem um tipo de câncer que estava muito aí na mídia, que é o retinoblastoma, né? Então, saiu também falando sobre esse tipo de câncer, que é um câncer que comete a região da retina e dá muito em crianças e pode dar já no recém-nascido, né? Então, já no recém-nascido pode fazer o teste oftalmológico e ele pode ser diagnosticado com esse tipo de câncer, que é o retinoblastoma. Então, assim, as crianças também não são poupadas, né? Principalmente os cânceres de sistema nervoso central, os linfomas, as leucemias e também os sarcomas na população pediátrica são tumores bastante frequentes, Matheus. Então, doutor, mais do que nunca, sinal de alerta aí desde os pequenos. Nós estamos ao vivo, doutor. Você que está em casa pode continuar mandando sua pergunta através do 999474515. Vou contar com a minha ajuda da minha diretora que está lá em cima hoje. Adriana, só repete para mim, por favor, o nome de quem mandou a pergunta. Tá certo. A Paula tá perguntando pra gente, a Paula do bairro Jardim Itália, aqui em Patos de Minas, doutor, se o histórico familiar interfere também no diagnóstico. Por exemplo, antepassados dessa pessoa teve câncer, isso também pode ser um fator que contribui para aquela pessoa da família, ou o histórico familiar não tem nada a ver? Sim, Matheus, o histórico familiar é muito importante para a gente, até liga um sinal de alerta. Tem muitos tumores que eles têm uma característica genética, uma herança genética, que a gente diz, e tem alguns tumores que tem mutações específicas dentro da própria família. Então, através de testes genéticos, a gente consegue identificar quais são essas mutações que a paciente pode ter herdado dos seus antepassados, né, do pai e da mãe, no caso. O mais comum que a gente tem e que vê na prática clínica e pesquisa é o teste do BRCA1 e 2, que é principalmente nas mulheres, né, para detecção de câncer de mama e câncer de ovário. Tá? Hoje em dia tem alguns trabalhos também e tem alguns locais também que fazem esse teste para câncer de próstata hereditário. Então, não só para as mulheres, mas também para os homens e para outros tipos de câncer também. A gente lança bastante mão da genética para ajudar a gente para saber se essa família ou se até os filhos dessa paciente possam vir a desenvolver um tipo de câncer. Doutor Tiago, é possível se evitar o câncer? Olha, é possível através de hábitos saudáveis. Não é? Por mais que você tenha uma genética que leve você a ter uma chance muito maior de ter câncer, você consegue evitar adquirir o câncer através de hábitos de vida saudável. Alimentação, exercício físico, boa ingesta hídrica, diminuição de ingestão de processados. Eu bato muito nessa tecla sobre alimentação. A alimentação nossa piorou muito de 200, 300 anos para cá, com a industrialização, advento de comidas processadas, enlatadas. Então, aquela máxima assim, descascar mais e desembrulhar menos, não é? Então, assim, coisas mais saudáveis e naturais que têm agentes quimiopreventivos, até nas frutas, nas verduras, que impedem que esse paciente desenvolva o câncer. Porque, na verdade, assim, eu acredito que o câncer, ele, na verdade, é um descontrole, é uma doença que foi uma célula que foi agredida
e que a partir dessa agressão e dessa má nutrição desse paciente, ele desenvolveu um câncer. Né? Então, o paciente geralmente que tem câncer, que desenvolve ele está mal nutrido, intoxicado e tem algum fundo psicológico sempre junto por trás, porque muitas vezes a ansiedade, a depressão e essas outras doenças psicossomáticas, elas podem diminuir a imunidade, porque elas aumentam demais um hormônio que chama cortisol. E quando a imunidade da pessoa cai, ela fica mais suscetível a desenvolver o câncer. Então, assim, é multifatorial, e você tendo hábitos saudáveis e principalmente cuidando da alimentação, você pode conseguir evitar dele surgir ou que ele apareça numa idade um pouco mais avançada. Doutor, para isso também se faz necessário as idas ao oncologista, aos médicos, para fazer aquele check-up geral, para poder ter uma rotina de acompanhamento? Sim, é de extrema importância, né? Quando a gente fala de prevenção primária, a gente estava falando dos hábitos alimentares e de vida saudável, que é aquela prevenção onde o câncer ainda não se instalou. Quando a gente fala de prevenção secundária, é aí que entra o oncologista, o mastologista ou o urologista, no caso, falando dos cânceres mais frequentes, aí, próstata e mama, é de extrema importância, Matheus, porque a gente vai lançar mãos de exames de prevenção e de rastreio, né? O que seriam esses exames? De rastrear e detectar a doença precocemente. Detectando a doença precocemente, a gente pode ter uma maior chance de sucesso no tratamento. Por exemplo, a mamografia. A partir dos 40 anos aí, a gente detectar lesões malignas, você consegue evitar que esse câncer ele se espalhe para outros órgãos. E aí você dá um benefício para o paciente. Doutor, e é claro, sempre bom a gente reforçar aqui para quem tem em casa que na maioria das vezes, sim, é possível vencer o câncer. Sim, com certeza. Na maioria das vezes é possível vencer o câncer e essa é a nossa missão. Com certeza. Doutor Thiago, infelizmente nosso tempo aqui acabou. Eu quero agradecer demais ao senhor aqui pela presença. Deixa eu mandar um abraço especial para o meu amigo Thiago, da Mais Exames, da Medic Mais, que é sempre nossos parceiros aqui na NTV. Um abraço para vocês e muito obrigado. Deixa eu agradecer também a Camila, que está aqui hoje te assessorando. Obrigado, eu agradeço também. A gente está também aí com consultas abertas aí na Mais Exames, né? E aí o telefone a gente tem também, né, Matheus? Temos sim. Me ajuda aí, Camila. 3814-1616. Doutor, muitíssimo obrigado. Agradeço, eu que agradeço, Matheus, a oportunidade. Olha só, agora a gente faz uma pausa rapidinha aqui no Mais Saúde e já, depois do intervalo, a gente continua aqui com esse nosso consultório ao vivo e eu faço questão da sua participação aqui. Eu vou dar uma dica e volto já. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem em casa, claro, pode continuar participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade. Este é o seu consultório ao vivo, onde você tem a oportunidade de bater um papo, tirar as suas dúvidas com os nossos especialistas, nossos convidados para lá de especiais. Antes de te contar um pouco mais sobre a disfagia, que eu vou conversar com o Dr. Roger Florentino, aqui, ele que é fonoaudiólogo e especialista em disfagia. Eu quero te contar, o Dr. Roger já está aqui comigo, quero te dar uma dica. Pega o seu telefone agora, tenho certeza que você está com o seu telefone na mão. Corre lá na loja de aplicativos do seu celular, digite NTV. Foi lá? Digitou NTV, achou o primeiro aplicativo aí, ó, já baixa ele. Agora, enquanto vai lá, tá baixando aí no seu telefone, volta lá na sua loja de aplicativos, digita Patos Já. Foi? Vai lá, digita Patos Já e baixa o aplicativo Patos Já. Esses são os dois novos aplicativos da NTV. Além de tudo, você pode ter as principais notícias de Patos de Minas e região no Patos Já, na palma da sua mão. Você fica por dentro de tudo o que acontece lá no Patos Já. Basta baixar este aplicativo e também nos assistir durante todo o dia, 24 horas por dia, através do aplicativo da NTV, tá? Assista a gente, mande seu recadinho, fique à vontade. São dois aplicativos, duas novas plataformas que a NTV leva para você interagir, ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Baixe já NTV e Patos Já na palma da sua mão. Bom, para cuidar da fala, é muito importante um especialista,
não é mesmo? Fonoaudiólogo. Mas você que está em casa, você sabe o que é disfagia? Sobre isso eu converso a partir de agora com o Dr. Roger, ele que é fonoaudiólogo e também especialista em disfagia. Doutor, boa noite, prazer ter o senhor aqui com a gente. Boa noite, Matheus, prazer é meu estar aqui com vocês. Doutor, a gente já bateu um papo aqui nos bastidores que eu fiquei curioso. Afinal de contas, o que é a disfagia? Então, Matheus, pessoal, boa noite. A disfagia, ela é o distúrbio, a dificuldade que o indivíduo vai adquirir por algum problema de engolir os alimentos. Qualquer alteração que ocorra desde a cavidade oral até a cavidade esofágica, isso vai denotar um tipo de disfagia. Ela tem classificações, tem graus, e esses problemas podem ser sérios. Engasgos, problemas pulmonares, aspirativos, a entrada do alimento no pulmão, e em casos mais severos, até óbito, por esses motivos. Doutor, e a disfagia, ela pode ser descoberta, digamos assim, ou desenvolvida, me corrija por favor, nas mais diversas faixas etárias, ou tem uma que é mais predominante? Então, Matheus, a gente tem uma predominância maior no público idoso, mais relacionado ao envelhecimento das estruturas da laringe, estruturas de cavidade oral. A gente tem a perca de força, a perca da função relacionada ao envelhecimento dessas estruturas. Mas, principalmente, o problema da disfagia está relacionado a AVCs, a problemas neurológicos específicos, a traumas, intubações prolongadas, principalmente nesse período agora que nós tivemos o Covid, os pacientes tiveram, um período maior de respiração que artificial, que a gente fala, e esse tubo que é passado pela região da laringe, isso traz muitos prejuízos mecânicos, funcionais, musculares ali, que também acarreta problemas ligados à disfagia. Mas como você perguntou, melhor dizendo, a gente tem o problema relacionado à disfagia em várias faixas etárias, desde a criança, possivelmente acometida por algum problema neurológico, o bebê também, dependendo da situação, as mamadas alteradas, os engasgos, são problemas relacionados também à disfagia, no adulto. Então, assim, a gente tem N problemas e N faixas etárias, mas sempre relacionado a um problema. A disfagia ela é um sintoma de que algo está errado. Então é preciso sempre estar atento. Doutor, a gente ainda vive uma pandemia. Sim. Hoje, claro, aí os números mostram uma queda nos casos positivos, principalmente, por exemplo, hoje, nesta terça-feira, Patos de Minas teve 25 casos da Covid-19, sendo que apenas um foi registrado no dia 22, outros aí são de outras datas. Doutor, mas como que é esse tratamento? Como que o senhor, como especialista, age ali na recuperação daquele paciente? Então, Matheus, o primeiro ponto é esse diagnóstico acontecer de uma forma mais prévia, Então, o indivíduo ele vai, dependendo da situação, se a gente for falar de um idoso, ele começa a apresentar problemas de engasgos, tosses durante a refeição, recusa do alimento, porque aquilo já não é mais prazeroso para ele, porque os engasgos, as dificuldades são muito grandes. Então a gente começa a detectar por aí. Detectando, a gente começa o primeiro passo, que é a avaliação. Então a família observa isso, As pessoas que estão próximas, elas começam a observar, está engasgando demais, nossa, está acontecendo alguma coisa, você está engasgando demais com água. Então, a partir daí a gente começa o tratamento. O tratamento envolve primeiro a avaliação com os exames específicos, avaliação específica, tem exames de imagem aqui em Patos que a gente faz, e a partir daí a gente começa o tratamento. O tratamento envolve força de musculatura da região, treino de pressões respiratórias, porque o ato de engolir e o ato de respirar está entrelaçado, questões sensoriais, porque o indivíduo às vezes pode ter perca da função de sensibilidade dessas estruturas. Então, por exemplo, em alguns casos pelo AVC, na fase do idoso a gente tem dificuldades ali relacionadas à diminuição de força, diminuição da função. Problemas respiratórios também estão ligados a engasgos que podem trazer a disfagia. Então a gente tem que trabalhar essa gama de ações musculares, funcionais, ajuste dos alimentos, às vezes ajuste do utensílio que a pessoa vai utilizar para comer, já vai interferir.
Tá certo, então, doutor. Você que está em casa pode continuar participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488, através do @NTV Patos de Minas, também nas redes sociais. Você também pode ficar à vontade para interagir aqui com a gente. Você também pode participar através do patosja.com.br e do ntv.tv.br. Doutor Roger, desculpa a informalidade, mas vou perguntar assim. Nos bastidores aqui a gente conversava que às vezes o engasgo, o senhor até agora há pouco disse um pouco sobre isso, ele também pode ser, me corrija por favor se estiver errado, um sintoma. Isso acontece principalmente porque na ingestão ali de algum alimento, como a gente diz no modo popular ali, o alimento pegou o caminho errado ou não? É quase isso, Matheus. O que acontece? Nós temos um mecanismo de defesa, né, que ele protege para que esse alimento não entre na via aérea, na região do nosso pulmão. Então, quando qualquer alteração ocorre ali nessa defesa, o alimento pode tentar entrar e o nosso mecanismo, o que acontece? O nosso mecanismo de defesa, ele protege. Mas esse mecanismo pode estar falho por aqueles pontos que eu acabei de falar, relacionados a danos neurológicos ou envelhecimento. Então, sim, o alimento pode tentar entrar e você entrar num processo de tosse e engasgo muito grande, colocar isso para fora, como já pode ter acontecido com algumas pessoas que passam por processos sérios de engasgo. Então, a partir daquela região, quando ela tem essa alteração, a comida pode entrar. E se entrar uma quantidade grande, o paciente pode ter um problema que a gente chama de aspiração maciça, né? E ele pode sufocar e ter o risco ali muito sério. E, nesse caso, é chamar o SAMU e iniciar as manobras de retirada disso, né? Porque o paciente realmente consiga desobstruir. Ele pode realmente vir a óbito com um engasgo muito grande, com, por exemplo, um pedaço de alimento muito grande que foi mal mastigado e que, por motivo que a gente acabou de falar, entrou nessa região e parou ali. Então a pessoa tem que ter capacidade de tossir, de limpar. Então muitos idosos, muitas pessoas com alterações não têm essa capacidade de defesa e de limpeza adequada. E nós entramos para reestruturar essas funções que são vitais. Doutor, você citou o exemplo aí, por exemplo, né, uma redundância aqui, mas você citou o exemplo aí de um alimento maior. A água também pode ser um vilão nesse tipo de casos? Nesses tipos de casos de pacientes com alteração neurológica, a água, ela é o principal vilão. É o primeiro alimento, é a primeira coisa que o paciente pede quando ele volta de uma anestesia, quando ele está com algum problema. E a água, ela tem um controle motor oral mais difícil, porque ela escorre fácil. Ou o paciente cospe, ela sai pelas laterais da boca, ou ele escapa. A gente chama de escape posterior prematuro nos nossos exames. Então a água, ao mesmo tempo que é colocada na boca do paciente, ela pode escorrer de uma vez. E nesse tempo o paciente não conseguiu ainda fazer aquela proteção que nós acabamos de falar. E aí começa aquele processo de engasgo muito grande. Doutor, por exemplo, alguém que estiver assistindo a gente agora, existem práticas de primeiros socorros, digamos assim, que a pessoa que está assistindo pode ajudar algum familiar em uma situação como essa, ou melhor é procurar o socorro, um especialista como o senhor? Exatamente. O paciente, ou idoso, ou indivíduo com qualquer tipo de dificuldade começou a ter alterações constantes, a família já tem que ficar de alerta, procurar o médico específico, o clínico geral e relatar esses engasgos. Nós, fonoaudiólogos especialistas, estamos alinhados para tratar isso aí. Mas, numa eventualidade, uma pessoa com determinadas alterações tem que ter um tipo de alimentação adaptada para que eventuais problemas assim não ocorram. E, caso ocorra, tem as manobras específicas, a gente chama que é a manobra de Heimlich, que faz essa desobstrução. É uma pressão muito grande que é feita nessa região do externo e a força, a questão do volume pulmonar é jogado para fora e acaba expelindo isso aí. Então a pessoa tem, no caso, isso aí eu digo, esse material que possa ter sido engasgado. Mas antes que isso aconteça, os familiares, as pessoas têm que perceber que aquela pessoa está com dificuldade e determinados tipos de alimentos não serem ofertados. Mas caso ocorra, tem essas manobras, mas o ideal para engasgos muito sérios é buscar a ajuda do SAMU mesmo, porque a pessoa pode não estar bem treinada para realizar isso aí.
Então fica a dica para você que tem em casa. Doutor, a gente vê muitas pessoas aí falando principalmente de uma dieta recomendada. A gente vê aí hoje em dia a dieta da sopa, dieta sei lá do que. Em casos que a pessoa tenha esse assunto aí que nós estamos falando, a disfagia. Ela pode, por conta dela mesma, fazer essa adaptação? Sim. Pode. Automaticamente as pessoas já começam a ter uma adaptação alimentar. Elas mudam, começam a evitar alimentos folhosos, saladas, alimentos mais secos, com farinhas, e começam a adaptar para um alimento mais pastoso, cremoso, as papas que a gente fala. Mas dentro da fonoaudiologia especializada, a gente tem caracterizado cientificamente as consistências específicas. Às vezes ela não precisa ficar só com o alimento adaptado. Ela pode usar ele adaptado de uma certa maneira e que não deixe ela totalmente ligado àquele alimento, ou seja, ela vai precisar depender só daquele tipo de comida. Então, o profissional especializado, ele vai avaliar se ela precisa mesmo daquela consistência, daquele tipo de alimento adaptado, ou se ela pode mudar a forma de comer, se ela pode mudar a forma de distração ambiental, que isso pode estar ligado com a dificuldade para algum idoso, que a gente tem várias etapas. Então, assim, a pessoa por si só já faz adaptações, mas o profissional habilitado, ele consegue orientar entre essas questões, esses problemas que podem surgir quanto aos engasgos maiores. Mas já é feito pela própria pessoa. Mas o ideal é uma avaliação completa. E doutor, para fazer uma avaliação completa, contratar o senhor, onde que te encontra, qual o telefone? Então, o meu consultório é lá na Clínica AMA. Eu realizo mais alguns exames, também trabalho na linha hospitalar, mas a área clínica mesmo é na Clínica AMA. Eu costumo deixar o meu contato até pessoal, porque essas questões muitas vezes tem que ser passado direto, tem que ser explicado pra gente, mas tem a minha secretária lá na clínica também. Posso passar agora? Por favor. Então, o meu contato é o 991 36 32 35. Geralmente a gente está corrido, então o WhatsApp hoje em dia tem ajudado bastante pra gente conversar. Nossa diretora foi rápida aí, ó. A Adriana já colocou na tela 991 36 32 35. Doutor Roger, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Mais Saúde. Espero o senhor de volta mais vezes aí no Mais Saúde, nos nossos programas da casa. Eu agradeço a sua disposição e é isso. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Olha só, a gente faz uma pausa rápida aqui no Mais Saúde e já você sabe, né? Tem muito mais. Vou dar uma dica e volto já. Já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947 4515 3821 4488. Esse é o seu consultório ao vivo para você mandar sua pergunta, tirar todas as suas dúvidas aqui com os nossos convidados. Antes de contar o nosso próximo assunto e apresentar a nossa convidada, você já baixou? Ainda não? Então baixe agora os aplicativos NTV e Patos Já. Fique por dentro de tudo que é notícia em Patos e região no Patos Já e acompanhe toda a nossa programação no aplicativo da NTV. São 2 dispositivos que você pode ter aí na palma da sua mão. Está disponível já lá na sua loja de aplicativos, tá? Corre lá na sua loja, digita NTV, depois digita Patos Já, que você encontra os nossos aplicativos. Assista a NTV onde você quiser. Minha gente, agora nós vamos conversar sobre osteopatia infantil. Quer saber mais o que é, como funciona? A gente conversa a partir de agora com a Blenda Almeida, ela que é osteopata, ela que é fisioterapeuta e além disso tudo, ela que é aniversariante hoje também. Primeiro, parabéns, prazer ter você aqui com a gente, Blenda. Muito obrigado, o prazer é sempre meu de estar nessa casa com vocês. Você sabe que é a nossa convidada para lá de especial. Blenda, vamos contar então para quem tem casa, como que funciona essa osteopatia infantil? Qual que é o objetivo? Sim, nos países de primeiro mundo, como eu estudo na escola de osteopatia de Madrid, o que acontece? Quando o bebê nasce, eles já mandam para o osteopata, geralmente participa já lá dentro do hospital para estar avaliando o quê? Possibilidade de torcicolo, né? Se o bebê tem mais prevalência do lado direito para o lado esquerdo, né? Se você é mãe e seu bebê olha mais para o lado direito que para o lado esquerdo, pode ser indício de torcicolo, né? E a gente tem esse tratamento manual. Então a gente faz uma análise através de uma avaliação. Nessa avaliação a gente vai perguntar quais
como que foi a gestação, qual o posicionamento que o bebê ficou no útero da mãe. Geralmente tem algumas posições que eles adotam, que ele já é prevalente já dentro do útero da mãe. A gente tem que estimular as posições diferentes para os estímulos. Por exemplo, estimular sempre o bebê a posição de barriguinha para baixo, para dar o movimento de esfinge, para fortalecer os eretores espinhais e favorecer o desenvolvimento desse bebê. Então a gente trabalha nisso, e o torcicolo também está muito associado às disfunções viscerais, né? Esses bebês que choram de muita cólica, que quando chora leva o tronco para frente, já significa que tem alguma disfunção visceral. A gente trabalha em cima da mobilidade, né? A gente trabalha com as mãos, devolvendo qualidade de vida para o bebê e para a mãe, que é muito sofrido, né? Brenda, eu fiquei curioso agora, como é que começa esse trabalho com o bebê lá dentro do ventre da mãe ainda? Como é que funciona? Não, geralmente a gente já faz avaliação após o nascimento do bebê, e se ele prevalecer em alguma postura devida, a gente já sabe que, por exemplo, ele estava do lado direito do útero da mãe, e aí a gente já estimula para que ele tenha um desenvolvimento melhor e mais adequado para a idade dele. Tá certo, então. Brenda, uma outra questão também. A gente sabe que a maioria aí dos bebês, eles acabam ficando agitados pelos mais diversos fatores também. O travesseiro, nesse caso, ele é recomendado ou não? O travesseiro, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente que ia comprar um travesseiro específico para plagiocefalia. Ultimamente, gente, não se usa travesseiro mais para bebês. Então, mesmo se você comprar aquele lá da internet, que tem um furinho no meio, que estimula para melhorar as discrepâncias dos ossos cranianos, é melhor que você leve no osteopata. Ele regularize isso através da terapia manual, usando técnicas de osteopatia específica para o bebê. E o que acontece? Esses travesseiros não são indicados, e nem os normais. Gente, ultimamente não se usa mais travesseiro para bebê. E agora, quando a criança, por exemplo, tem o refluxo, como é que funciona, Brenda? Sim, então o refluxo, o que a gente pode fazer? Indicar para a mãe dar um mamar mais sentadinho, né? Que aí o leite já vai descendo para o estômago, que ainda está em maturação. Então a gente tem essas dicas para as mães. E tem também outras dicas que a gente pode fazer dentro de consultório decorrente da avaliação do paciente, né? A gente vai ver se tem alguma falta de mobilidade, ou no abdômen, que também é muito trabalhado, no esôfago, e vai fazer técnicas para desenvolver isso. Já tem bebês que têm dificuldade da deglutição, né? Que deve ser o que o Roger acabou de falar, né? Deglutição. Então a gente vai lá, analisa o palato desse bebê. Às vezes o palato está baixo, a gente faz um estímulo e o bebê já começa a mamar ali dentro do consultório. É bem emocionante essa sessão. Que bacana, tô curioso, quero ver. Se você tiver, vamos lá, nós vamos mostrar. Filmar. Pra gente poder mostrar pra quem tem em casa. Brenda, agora, quando que é o ideal para fazer esse acompanhamento de me ajude, por favor. Osteopatia. Obrigado. Quando, então, iniciar os trabalhos de acompanhamento com a criança? Desde o nascimento, né? Se o pai já quiser levar no consultório após o nascimento, a clínica já está apta para receber esses bebês, e o indicado seria procurar até uns 10 meses. Mas, assim, desde o nascimento até uns 3 meses é um período perfeito para tratamento. E quais os sinais, os sintomas que os pais, Brenda, devem estar atentos para essa necessidade? Dificuldade de sono, refluxo, cólica, predominância do bebê ficar olhando mais para um lado que para o outro. Se ele não virar, por exemplo, para a esquerda, já é indício de torcicolo. Aí já a gente tem que entrar com tratamento. E o bebê, gente, ele recebe aquele tratamento e o resultado pode ser muito rápido. Já teve bebês que eu tratei em somente uma sessão e a mãe falou que o bebê já não queixou mais de cólica, por exemplo. Então, tem bebês que a gente demora um pouco mais, tem resultado que é muito rápido também. É muito gostoso trabalhar com bebê. Brenda, para a gente poder entender, a torcicolo desse bebê, dessa criança, é o que nós sentimos mesmo, ou o surgimento ali daquela criança é diferente? Sim, ela pode ser congênita, né? O bebê nasce com aquilo, que é diferente de nós, que às vezes acorda, né, com
um mau posicionamento. E no último CIOST que eu fui, que é o Congresso Internacional de Osteopatia, eles mostraram um exame lá que o bebê sente dor, mas ele não sente dor igual uma pessoa adulta, por causa das maturações que ainda não foram feitas dos neurotransmissores. Então, mães, os bebês sofrem, mas não é essa dor de sofrimento que nós sofremos. E isso é muito legal, porque quando chega no consultório, eu já fico mais tranquila e já tranquilizo as mães que geralmente chegam lá eufóricas. Desesperadas, né? Tentando entender o que é. Porque o sintoma da criança ali é chorar. Sim, e o chorar dele, ele só quer comunicar que tem alguma coisa que não tá certo, né? E às vezes, vamos supor, em questão de refluxo, às vezes a mãe tá dando leite muito a mais que o bebê precisa. Aí eu falo, quantos ml que você tá dando pro seu bebê? A gente calcula, e aí ela começa, aí eu falo, é porque às vezes tá dando mais, vamos tentar dar menos? Então a gente faz várias técnicas para melhorar a qualidade de vida do seu bebê e da família. Blenda, logo então fica a dica, quando a criança chora, algumas mães, claro, pensam que tem que dar de mamar para aquela criança. Nem sempre é o recomendado. Às vezes se ela chorar de fome, né? Sim, claro. Mas se não for de fome... Às vezes outras coisas e precisam ser tratadas. Então, às vezes é uma economia que a mãe faz, fala, não vou levar não, às vezes é caro. Mas é uma economia que às vezes sai caro, custa a paz da família. Então, por isso, a necessidade de ter um osteopata acompanhando você, acompanhando o seu filho. Adriana, vamos aqui nessa câmera aberta aqui, ó, porque hoje nós estamos recebendo aniversariante, fisioterapeuta, osteopata. Eu tenho que ir para o intervalo agora, Blenda, mas eu sempre disse que você tem que ser apresentadora também. Vamos fazer me contrata. Vamos fazer um teste ao vivo então, ó. Chama o intervalo aí que daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muita informação de osteopatia e qualidade de vida. Fiquem ligados. É isso aí, já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem em casa, claro, já sabe, né? 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade para participar com a gente aqui no nosso programa. Estou conversando com a fisioterapeuta, osteopata Blenda Almeida. Blenda, estamos falando aqui sobre osteopatia infantil. Para quem está chegando agora, está pegando nosso programa, a osteopatia infantil, ela trata o que na criança? Ela trata mais questões de cólica, refluxo, plagiocefalia, que é a discrepância dos ossos do crânio. Se você vê que tem alguma assimetria dos olhos do seu filho, da altura das orelhas, já é indicado para a gente tratar. Se ele tem facilidade mais para um lado, de fazer as rotações para o lado direito, por exemplo, do que para o lado esquerdo, a gente trata muito. E no mais, seriam isso mesmo. Blenda, e esse tratamento, como é que funciona? Como é que é feito lá no seu consultório? Primeiro a gente faz uma anamnese específica, pergunta várias coisas para a mãe. Se o bebê foi planejado, influi, né? Quando o bebê é planejado, geralmente ele é um bebê mais calmo. Se a mãe tem certos tipos de vício, como que é o sono desse bebê, porque a causa deve ser achada dentro do consultório. Se ele tem refluxo, se ele tem mais preferência de um lado que do outro, se é um bebê ansioso. Então, tudo a gente trata na osteopatia. Tem pontos de relaxamento da musculatura global, que logo após a sessão, o bebê ele relaxa tanto que ele faz cocô, e às vezes ele está ali ansioso por causa de intestino preso, que é coisa simples para nós que fazemos parte da osteopatia, que é parte da terapia manual nos tratamentos. Blenda, quanto tempo para o resultado ali de um tratamento? Você me contava no outro bloco que uma sessão, alguns resultados já são assim, vistos logo de cara. Tem pacientes que vão no consultório apenas uma vez para ser analisado, para ver se tem algum tipo de disfunção grave, como essa plagiocefalia que está tratando muito em consultório, que é quando os ossos do crânio estão muito diferentes, né? A gente tem também a braquicefalia, que é essa região posterior aqui, ela fica mais afundadinha e o rosto do bebê é mais arredondado, a gente trata também. A gente também dá indicações de posicionamento para o bebê ter um desenvolvimento neuropsicomotor de acordo com a idade que ele está no momento. E Blenda, tem contraindicações?
Geralmente não, né? Tem indicações mais graves, que seria, por exemplo, uma hidrocefalia, né? Que já é realmente uma doença do bebê. Tudo que eu falei antes não é doença, pessoal. É tudo disfunções fáceis de ser tratado. Então, quando a gente tem alguma alteração mais grave, a gente indica o uso do capacete, que vai lá para Brasília para fazer esse uso. Mas, assim, geralmente os casos dos consultórios, o resultado é bem rápido, né? A gente tem de 3 sessões até 5, um resultado muito significativo e que, inclusive, as mães veem a diferença já de uma sessão para outra. As sessões, elas são feitas de diferença de 7 dias, geralmente. Se tiver em caso mais bom, com prognóstico melhor, eu demoro 10 dias para ver esse bebê, para reavaliar, para ver se continua ou não o tratamento. Blenda, o tratamento, quanto antes iniciado, ele pode ser mais eficaz, digamos assim. A gente sabe que a eficácia, claro, é comprovada, mas quanto mais cedo iniciado esse tratamento, maior chance de mais rápido aquele bebê se recuperar daquela disfunção? Com certeza, né? A gente já tem artigo que comprova que o torcicolo, ele vai ocasionar disfunções viscerais. Então, se quando o bebê já nasce, já leva no meu consultório, ele pode não desenvolver as disfunções viscerais, né? Então, quanto mais rápido, melhor. E também a gente tem o tempo de maturação óssea, né? Dos ossos do crânio, né? Depois de 10 meses, o prognóstico já não é bom, a gente já não pega mais esses bebês para estar fazendo esse tipo de tratamento. Então, pega ali até uns 6 meses seria o ideal, mas o quanto antes após o nascimento, o prognóstico é mais rápido e menos sessões a gente gasta. Blenda, além disso, existem contraindicações, outras contraindicações? Por exemplo, a mãe levou lá para você no seu consultório, fez uma primeira sessão e a mãe fala, vou desistir, vou dar um dipirona para essa criança aqui. Isso é eficaz ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Se faz necessário ali o uso de técnicas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tratamento medicamentoso, ele já é geralmente com um médico, né? Nós não indicamos medicamento, é tudo muito manual. A mãe visualiza ali tudo, que são técnicas bem leves. O bebê, geralmente, ele fica relaxado, mesmo se for um bebê que chega ansioso. A gente tem técnicas que relaxam o bebê e tem bebê que termina a sessão dormindo. É muito gostoso. Eu imagino. É uma fofura. Seu consultório toda semana ali, você deve ser um chá de fofura. Nossa, é uma fofura. Assim, às vezes eles estão chorando lá de fora, já entra na sala e na hora que termina, o bebê já está tranquilo, dormindo, e a mãe fala, como você fez isso? É mágica. Fala, me leva, gente, me contrata. Blenda, existem ações ali, por exemplo, o bebê apresentou um sintoma de uma disfunção durante a noite. Existe alguma técnica que a mãe, uma técnica paliativa, digamos assim, que a mãe pode fazer ali em casa até chegar no consultório? Então, no meu Instagram, eu ensino umas técnicas também. É só entrar no Físio Blenda Almeida, que lá vai estar bem explicadinho. Só porque aí eu coloquei lá e eu meio que dei até uma arrependida. Sabe por quê? Porque a mãe chegou lá e falou, Blenda, eu tô fazendo desse jeito. E colocou muita pressão. Eu, gente do céu, tenho que tirar essas técnicas do meu Instagram, porque, gente, é técnica sutil, leve. E assim, gente, o bebê nasce, já tem 1 mês, já pode colocar muito de barriguinha para baixo, que ajuda das disfunções, da cólica, e os eretores espinhais, dá mais força para a posição de esfinge, né, para a maturação do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Então, vamos colocar esses bebês de barriguinha para baixo, eles choram, mas você pode ficar posicionando a cabecinha dele, e que isso é muito saudável. Bem, a diretora está passando aqui, a Adriana me contou aqui no ponto que a Eliana, do bairro Eldorado, mandou uma pergunta aqui que você agora há pouco respondeu, mas é sempre bom a gente contar para quem tem casa, que é a respeito do uso de travesseiros. Não é recomendado? Não, os osteopatas não estão recomendando mais. Isso aí é fonte segura. A gente está tirando os travesseiros dos bebês, né? E hoje em dia a ciência caminha para retirar. E mesmo que seja aquele travesseiro de plagicefalia, eu não indico, porque o bebê ele precisa dessa liberdade de movimento. Quando você tira essa liberdade de movimento do bebê, o risco de sufocamento também conta e não é bom para o tratamento. Então é melhor ficar mais sem travesseirinho, de barriguinha para baixo, deixa os bebezinhos no chão e vamos fazer arte.
Então tá certo, então. Dicas dadas pra você que tem em casa. Blenda, você já contou o seu Instagram aqui, mas onde que tá a sua clínica, seu telefone? Como é que faz pra ir lá até você? Ai, gente, eu tô na Avenida Paranaíba, 2 casas depois do hospital actual. Tem um estacionamento lá na frente, é muito fácil, é bem no fundo do Bretas. O telefone para contato é 3825-8841 e o meu celular é 99803-2929. E o Instagram, mais uma vez? Físio Blenda Almeida. Físio Blenda Almeida. Isso. Acha ela lá. Blenda, é sempre um prazer conversar com você e te receber aqui no Mais Saúde. Muitíssimo obrigado. Quero aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui, te parabenizar mais uma vez pela ação que você realizou em ajuda às pessoas que foram atingidas pelas chuvas aqui em Patos de Minas. Parabéns por essa ação mais uma vez e parabéns pelo seu aniversário, que venham muitos e muitos anos aqui. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Comemoração máxima aqui com vocês. Muito obrigada, a gratidão é toda minha. Obrigado. Espero mais vezes, viu? Tô aqui. Combinado. Só chamar. Minha gente, o Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na semana que vem, David Bala está de volta aqui no Mais Saúde. Beijo na sua família, fica com Deus. E aí a gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã no 30 Minutos e também mais tarde, às 18 horas, no programa Espaço Feminino. Não é isso mesmo, Day Cardoso? Vem chegando com a NTV News. Boa noite para você. Boa noite, Matheus Borges. Sim, é isso mesmo, hein? Muito trabalho, muita coisa para fazer aí. Você está sobrecarregado essa semana, mas você dá conta, a gente sabe disso. A gente trabalha em equipe, trabalhar ao seu lado sempre é um prazer, a gente aprende muito. Puxei seu saco, viu? Depois faz o pix. Tá vendo? Fazer um pix para você depois, viu? Combinado. Daí, tô sabendo que tem muita notícia hoje no NTV News e, infelizmente, muitas notícias tristes. Também sei que você vai abordar daqui a pouco a respeito daquele homem que teve a cabeça pisada 21 vezes. Ele acabou falecendo hoje, né? É verdade, é um assunto triste, um assunto trágico que a gente vai tratar entre tantos que a gente tem hoje aqui no NTV News, viu, Matheus? Então, meu amigo, vou assistir o NTV News a partir de agora com você e o pessoal de casa. Uma boa noite e até amanhã. Abraço para você, Matheus.